tempo, a nossa linha... Então, a nossa linha do tempo, a nossa linha evolutiva sobre o surgimento da vida, e nós dividimos o nosso trabalho, onde cada uma de nós vai apresentar um tópico, tá? Começo com a composição da atmosfera primitiva. Nós pesquisamos, né, muitos artigos, muitas fontes, e nós chegamos à conclusão que a atmosfera primitiva era uma atmosfera redutora, porque não havia oxigênio livre, e o oxigênio que tinha, ele reagia com outros compostos para formar, com outras substâncias para formar compostos, como os óxidos de ferro, os compostos silicados, os óxidos de carbono, monóxido, dióxido, e esse oxigênio ligado aos compostos fazia com que a atmosfera fosse fosse redutora. Essa atmosfera primitiva fosse redutora. Bem diferente do que a gente tem hoje, né, o cenário atual, onde a nossa atmosfera é oxidante, com uma quantidade considerável de oxigênio livre disponível. Já as condições de temperatura, no momento do surgimento da vida, nós chegamos à conclusão que a atmosfera encontrava-se numa temperatura abaixo de 80 graus, porque ela já tinha passado por um período de resfriamento, a Terra já tinha passado por um período de resfriamento, e essa temperatura mais baixa, né, facilitava as reações químicas, porque as altas temperaturas tinham efeitos desagregadores para o RNA, para os açúcares, para alguns aminoácidos, né, e eles não eram propícios para o surgimento da vida naquele momento. Então, a temperatura mais baixa, essa vida ela tinha mais chance de acontecer. Outro argumento também, né, que a gente encontrou em relação à comparação com outros planetas, né? Então, Urey, ele argumentou que a atmosfera da Terra era muito parecida com a atmosfera dos planetas gasosos, né, os grandes planetas. E Júpiter, junto com os outros planetas gasosos, tinha uma atmosfera rica em amônia, em metano, em hidrogênio, como era a atmosfera primitiva da Terra. Então, a gente chegou a essa conclusão da temperatura abaixo de 80 graus por conta disso. Vocês estão me ouvindo? Ok. O ambiente propício para as reações que a gente chegou no consenso foi a água. Ela já tinha sido especulada por Darwin em 71, reforçada também na teoria do Oparin, com o Haldane em 24, inventado por Miller em 1952. Na verdade, os organismos vivos, eles acabam que servem um pouco como parâmetro para entender as origens, e considerando isso, a gente vê também que a água é a substância mais abundante na matéria viva, 70% do corpo humano e 75% de uma bactéria, por exemplo. Todos os seres têm uma alta porcentagem de água, que favorece a hipótese de uma origem aquosa. E a composição atômica também ela é simples, e a bioquímica da vida ela é composta pela combinação desses 4 elementos, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, que podem formar, né, a água, o metano, a amônia, o dióxido de carbono, açúcares e a proteína. A proteína e outros, isso. No experimento de Miller, ele fez... Você pode passar, por favor, Chico? E o surgimento, a gente teve uma dificuldade de chegar na Terra, mas a gente concluiu que seria esse. No experimento de Miller, ele pegou, na verdade, o Miller pegou a hipótese
do urei mais o oparim e fez um experimento. E nesse experimento ele conseguiu reproduzir, né, o que seria aquele ambiente. Então, ele montou esse experimento mimetizando os processos atmosféricos. Com esse experimento, depois de uma semana... Poliane, seu áudio ativa. Desculpa. Então, o Miller ele fez esse experimento, ele reproduzindo o que seria uma atmosfera da época, e ele conseguiu produzir 2 aminoácidos, que foi a glicina e a alanina, que seria a base para a origem da vida inicialmente. Teve também uma ideia da argila, né, a princípio, mas embora ela tenha propriedades boas, como catalisador e organizacionais, ainda assim a água poderia ser a ideia principal, pensando na atmosfera redutora, né, com a esperança também das fontes hidrotermais. Então, o experimento de Miller formou, né, aminoácidos e nucleotídeos. Então, algumas evidências, né, vão comprovar isso. Aí estão mostrando, os organismos podem sintetizar RNA e proteínas a partir destes monômeros. O RNA pode ser informacional e catalítico, né? Então, por causa dessa forma tridimensional dele, né, ele tem essa propriedade. O RNA tem a capacidade de se replicar. Fizeram um teste, né, em um tubo, e eles conseguiram perceber que o RNA, né, ele tem a possibilidade de replicar muitas vezes e catalisa a organização de RNA em uma molécula maior. Eles fizeram de novo uma outra experiência, colocaram a ribose e os trechos de RNA, e a partir de uma molécula menor de RNA, construíram uma molécula maior. Catalisa a organização de RNA em uma molécula maior. Então, ligações peptídicas é catalisada por ribosima, e vírus catalisa a síntese de DNA a partir do RNA. Então, esses pontos que eu li foram as evidências, né, que surgiu primeiro foi o RNA. Pode passar, Sheila. Então, as primeiras macromoléculas formadas, RNA e peptídeo. Então, os respiradores, um artigo que eu li, esses respiradores são as fontes hidrotermais. Eles liberam substâncias químicas, e aquelas substâncias químicas liberadas poderia surgir a molécula de RNA. E essa molécula de RNA, ela pode catalisar reações, além de armazenar informações, catalisar reações. Bom dia para todo mundo. Com relação à fonte de energia para a realização de reações químicas, nós chegamos no consenso de que os primeiros seres vivos utilizavam reações quimiotróficas. Primeiro, por ser um processo mais simples. E a gente tem que admitir, a gente não, né? Dentro dos artigos que a gente leu e das nossas discussões, que é muito mais fácil a vida ter surgido de uma forma simples do que logo no início ela já ter surgido de uma forma muito complexa. Se a gente parar para pensar, o primeiro registro fóssil, ele data 3,7 bilhões de anos atrás. E o planeta Terra ele tem uma formação datada em torno de 4,5 bi. Então, é um intervalo de tempo curto para que a gente tenha o surgimento de uma vida muito complexa. Por isso, essa defesa de que o primeiro ser vivo
seja simples, né? E aí não faz sentido ele ter uma forma de obtenção de energia muito complexa. Oparin faz uso da ideia darwiniana para evolução lenta e gradual, partindo do mais simples para o mais complexo. Então, novamente, a gente mencionando essa ideia de que primeiro surge o mais simples, para depois, a partir do simples, a gente evoluindo para uma estrutura mais complexa, como somos hoje. A quimiossíntese também é um processo rápido, muito produtivo, então a produtividade é grande, e é uma reação química que pode acontecer em locais de altas temperaturas. Então, a Terra primitiva, ela, mesmo a gente entendendo que a vida tenha sido formada abaixo de 80 graus Celsius, ainda é uma temperatura elevada. Então, não é qualquer processo metabólico que vai conseguir acontecer dentro dessa faixa de temperatura. E, pelo que nós pesquisamos, a quimiossíntese ela tem essa possibilidade, né? Tanto é que em fendas oceânicas, em locais onde a gente encontra árqueas, que são termófilas, eu acho que esse é o termo, elas realizam quimiossíntese. Em seu texto para a BBC, Marshall propõe um ciclo metabólico no qual uma substância química é convertida em uma série de outras substâncias, ilustrando aí processos quimiotróficos. Próximo. O 8º passo, que seria o surgimento da membrana para isolamento, nós acreditamos que aconteceu depois do surgimento do metabolismo. Ou seja, o metabolismo surge primeiro, para depois aparecer uma membrana envolvendo aquelas estruturas, né, que realizam o metabolismo. Segundo Marshall, o processo metabólico ele é tão essencial que muitos pesquisadores acreditam que dele ter sido a primeira coisa que a vida fez. Então, o metabolismo ele é essencial. Sem o metabolismo, nenhum outro processo poderia ter dado continuidade. Então, ele teria que ter acontecido primeiro, até mesmo antes do surgimento de uma membrana plasmática. É claro que a gente reconhece a importância da membrana plasmática em relação a delimitar um espaço, a proteção, a seleção de trocas de substâncias, mas o metabolismo ele se coloca como um processo ainda mais importante do que isso. Um outro ponto, em 1968, o químico britânico Leslie propôs que a reprodução, por se tratar de um aspecto crucial à vida, aparecia antes de qualquer outro processo, inclusive da membrana plasmática. Então, a reprodução, ela depende de processos metabólicos. E a reprodução teria surgido antes da membrana. Então, o metabolismo também teria surgido antes da membrana. Então, esses foram os passos, né, que a gente seguiu para ilustrar o processo evolutivo dos seres vivos. Nós observamos que ao longo das nossas discussões e das nossas pesquisas existem vertentes diferentes. Então, acredito que não existe uma verdade absoluta, né, sobre esses passos, posso estar enganada, mas existem defensores de algumas ideias e defensores de outra. E aí nós fomos entrando no que a gente achava que tinha mais argumentos plausíveis, né? Tudo em consenso, tudo em grupo. É só isso. Obrigada.